Bom, se você caiu nesse vídeo, você deve ter curiosidade em saber como seria se casar com uma japonesa. E, bem, talvez as coisas não sejam como você imagina. A gente sabe que o Japão fica praticamente do avesso, né, em relação ao Brasil. O bagulho é lá do outro lado do mundo. Mas não é só a geografia do local que é diferente, a cultura oriental também possui as suas peculiaridades, o que acaba impactando na forma como os japoneses vivem suas vidas, e consequentemente a forma como eles enxergam um relacionamento. Por exemplo, enquanto no Brasil o povo tende a ser mais caloroso e até mesmo possuam mais facilidade para demonstrar afeto, no Japão as coisas já são praticamente o oposto, com pessoas mais frias e que valorizam mais o trabalho e questões profissionais do que o relacionamento em si. Mas antes da gente começar a nossa lista de motivos não tão atrativos para se casar com uma japonesa, eu tenho que fazer um pequeno disclaimer aqui. Obviamente que vão haver japoneses que fogem a essa regra. Assim como eu, por exemplo, eu sou brasileiro, mas não tenho nem 10% desse calor que a maioria dos brasileiros tem. E outra coisa, eu também odeio futebol. Ou seja, eu sou praticamente o completo oposto que um gringo esperaria de um brasileiro. É tipo você conhecer um japonês que fala que não gosta de sushi. É praticamente a mesma coisa. E como eu disse, né, você pode achar uma japonesa que não segue exatamente tudo que eu irei falar aqui nesse vídeo, né, nessa lista. Bom, feito esse pequeno disclaimer, bora para o vídeo. Religião. Bem, eu vou começar com um tópico bem polêmico, mano. Pelo menos se você for um católico ou um cristão mais ferrenho, né? No Japão, a religião predominante é o budismo, mas o shintoísmo também é bem forte por lá. E se você já estudou brevemente alguma dessas vertentes religiosas, você já deve ter percebido que elas são bem diferentes das religiões ocidentais. Por exemplo, no caso do budismo, essa religião está mais para um estilo de vida ou doutrina filosófica do que necessariamente uma religião mesmo. Embora tenha lá, né, a figura mitológica do Buda. Mas no fim é uma religião bem distinta do cristianismo, por exemplo, que é a religião predominante no Brasil e em diversos países ocidentais. Então se você for muito apegado à sua religião e você não consegue cogitar estar do lado de uma pessoa que não compartilha a mesma fé que você, vai ser difícil você conseguir manter um casamento estável com uma japonesa. E nesse caso, por mais que eu tenha falado para não generalizar, que tipo, tu pode encontrar japoneses de todo tipo e tal, ainda assim esse é um ponto que vai ser mais difícil de você burlar, mano. Afinal, no Japão, 71% das pessoas se consideram budistas. Tanto é que lá no Japão é bem difícil de você conseguir encontrar igrejas mesmo, né? Essas igrejas tradicionais que a gente vê a cada esquina aqui no Brasil, né? Lá é bem difícil. Você vai ter mais templos mesmo, né? Gaijin Hunters. Bom, ao tentar conhecer uma japonesa de forma mais séria, é capaz que você acabe se deparando com as famosas Gaijin Hunters, ou em português, caçadores de estrangeiros. Esse tipo de mulher talvez seja até o tipo mais perigoso para se relacionar, pelo menos se o seu objetivo for se casar com uma japonesa, porque diferente do que você esperaria nela, elas não estão nem aí pra você. Elas não têm compromisso nenhum e muito menos com compromisso com um relacionamento com um estrangeiro. Pois em praticamente todos os casos, as Gaijin Hunters estão interessadas apenas em sugar tudo o que o estrangeiro tem a oferecer para elas. E justamente por isso elas costumam ter como alvo homens mais ricos. Mas se você for pobre aí e tá achando que se vai se livrar dessas mulheres, bom, eu tenho uma péssima notícia pra você, mano. Essas Gaijin Hunters também se aproximam de estrangeiros com o intuito de usá-los para aprender inglês. Então se você for pobre, mas fluente no idioma, você também será um alvo. E depois que ela te usar de todas as formas, seja para aprender inglês ou até mesmo para te fazer comprar coisas para ela, né, caso você seja um cara mais rico, elas irão simplesmente te descartar. E então passará a procurar pelo próximo gaijin emocionado que irá cair nos cantos da sereia oriental. Barreira do idioma. Bem, provavelmente o idioma que você e a sua parceira japonesa usariam para conversar seria apenas o japonês mesmo, que é uma língua, assim, relativamente complicadinha de aprender. Então só aí você teria que se dedicar alguns anos da sua vida no aprendizado do idioma, caso queira ter um relacionamento estável com uma japonesa, para que vocês, né, consigam se entender minimamente. E talvez você já saiba, mas os japoneses e o inglês são inimigos mortais, cara. Então já não espere muito que você vai ter esse tipo de recurso no seu relacionamento, né? Tipo, é só a gente falar em inglês e tá tudo certo, né? Não tá tudo certo não. Japoneses têm muita dificuldade em aprender inglês. Então as chances de você encontrar uma japonesa fluente no idioma serão bem baixas. Portanto, saiba que você vai ser obrigado a estudar muito japonês, caso queira no mínimo ter a chance de se casar com uma japonesa. Porque sem o japonês já esqueça, não vai rolar não, mano. Os japoneses são frios. Aqui a gente vai entrar em uma outra pauta delicada, pois ao invés de dizer que os japoneses são frios, o mais correto seria dizer que eles são apenas diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum demonstrar afeto tanto com gestos físicos mesmo, ou até mesmo com palavras. A frase "eu te amo" aqui no Brasil é interpretada de forma literal mesmo. Você quer dizer que ama a pessoa, e só isso. Porém no Japão essa frase praticamente quase nunca é usada. Lá eles usam a expressão "aishiteru", que é literalmente "eu te amo" em japonês. Só que como eles não usam muito essa expressão no dia a dia, ela acaba carregando um certo peso melancólico quando é dita. Tipo, provavelmente se um japonês ouvir isso dos pais,
o cara vai, sei lá, mano, achar que os pais deles estão fazendo uma ligação de despedida, né? Sei lá, mano, os malucos descobriram um câncer terminal lá e estão querendo se despedir. Provavelmente eles vão pensar isso. Então, né, isso é pra vocês entenderem o quão incomum é para um japonês expressar afeto através de palavras. Diferenças culturais. É muito comum que nós ocidentais acabem confundindo certos comportamentos diferentes dos japoneses com a famosa frieza japonesa, quando na verdade tudo não passa apenas de uma diferença cultural mesmo, como por exemplo o fato dos japoneses colocarem o trabalho e os estudos em primeiro lugar, e com isso deixando hobbies e relacionamentos de escanteio. Portanto, a sua namorada japonesa só te daria atenção depois de finalizar todas as tarefas que ela tiver que cumprir no dia, envolvendo estudos e trabalho. Isso provavelmente soaria pra você como se ela estivesse meio que te tratando com indiferença, né? Porque você esperaria que, sei lá, mano, ela iria te priorizar ao invés do trabalho e dos estudos. Mas no Japão não é bem isso que acontece. E embora você ache que ela está apenas te tratando com indiferença, na verdade isso é apenas a cultura japonesa agindo. No Japão existe aquele senso de responsabilidade muito forte com o trabalho e estudos. Não é à toa que os japoneses são vistos como pessoas muito esforçadas em tudo que fazem. Já viu, por exemplo, sei lá, um cara que toca guitarra, ele vai ver no YouTube um vídeo de um japonês tocando guitarra também. Aí, sei lá, o cara tá sempre destruindo, né? Então tem esse estereótipo, né? Que japonês, os caras é sempre muito bom no que eles fazem. Quando na verdade é só essa questão do esforço, né? Que eles valorizam muito por lá. A cultura de estar sempre dando sangue pra ser o melhor em tudo. E é isso que faz os japoneses serem vistos como pessoas muito esforçadas, chegando até mesmo ao ponto de morrer de tanto trabalhar, mano. E isso é literal, né? Já teve um caso aí que eu vi de um japonês que o cara passou não sei quantas horas trabalhando até morrer. Então, né, se você fosse relacionar com uma japonesa, lembre-se que ela vem exatamente dessa cultura, de hipervalorização do trabalho e esforço. E é isso, né? Essa cultura por muitas vezes acaba valorizando o esforço duro acima até mesmo da própria família da pessoa. E se isso é certo ou errado, não cabe a gente julgar, né? Apenas não tenha um relacionamento com uma japonesa, caso você não se sinta compatível com essa filosofia de vida. Que, convenhamos, né? É bem diferente do estilo de vida ocidental, que prioriza bem mais a família acima de tudo. Família. Ainda seguindo por essa linha de diferenças culturais, é interessante apontar uma diferença muito gritante que há nas relações dos japoneses com uma família. Enquanto aqui no Brasil é super comum parentes passearem nas casas uns dos outros, tipo primos, tios e avós se reunindo em uma só casa, lá no Japão isso já não é tão comum não. Por exemplo, o Natal brasileiro é bem cheio de pessoas, né? Às vezes as festas natalinas englobam até mesmo amigos, né? Além dos parentes. E às vezes até os amigos dos parentes. Se duvidar, os caras trazem até os cachorros, papagaio e tudo que tiver direito. Ou seja, tamo todo mundo em casa, né? Mas no Japão, por outro lado, não há muito essa cultura de visitas familiares. E isso vale para todos os contextos, né? E não só em contexto de Natal e tal, ou de festas comemorativas no geral. Lá a família é no máximo ali os pais, né? Filhos e irmãos. Ou seja, até nisso eles costumam ser mais individuais, né? E o Natal deles acaba sendo mais vazio do que o Natal brasileiro, né? Em consequência a isso, né? Tendo presente na festa apenas a família que mora na casa mesmo. E, bom, se você gosta mais daquele calor humano em datas comemorativas, esse é um ponto negativo para você se casar com uma japonesa. Mas por outro lado, se você quer ter que passar menos tempo possível com os sogros e os irmãos da tua esposa, aí é só lucro. Economia. Se você for uma pessoa muito gastona e que não pode ver a conta do teu banco com o saldo que já quer gastar, sei lá, mano, parece que tu vai ser amaldiçoado se tu deixar alguma quantia no teu banco, né, e você quer deixar o bagulho zerado. Bem, talvez seja melhor você repensar a ideia de se casar com uma japonesa se esse for o seu caso. Afinal, no Japão impera muito uma cultura de economia máxima. Como sabemos, o Japão já passou por algumas crises financeiras bem sérias, e por isso acabou se criando uma cultura no Japão de estar sempre economizando tudo que eles puderem. Até porque a população japonesa já tá bem velha, né, e consequentemente não tá tendo dinheiro sobrando para aposentadoria de todo mundo. Não é à toa que muitos idosos no Japão ainda continuam trabalhando mesmo depois de velhos, nos mais variados empregos, né, tanto com coisa pesada, trabalho de escritório, qualquer coisa, né. Os caras encaram qualquer coisa, né, porque a grana deles que vem da aposentadoria não dá para sustentar os caras. E por isso os japoneses em geral costumam evitar ficar gastando dinheiro com coisas que realmente não sejam importantes, justamente para ter aquela graninha a mais quando chegar na velhice, né? Porque como a aposentadoria não serve muito, eles acabam tendo que fazer esse pé de meia. Então assim, se você entrar em um relacionamento com uma pessoa muito econômica, sendo alguém que tá toda hora querendo sair para comer fora, ou gastar dinheiro com viagem, coisas muito caras, provavelmente você terá conflitos com a sua esposa japonesa. E nesse aspecto, por mais que seja algo ruim para algumas pessoas, sei lá, mano, eu acho que ter essa visão mais econômica é algo que a gente deveria aprender, né, com os japoneses. Ainda mais a gente que mora aqui no Brasil, né? Bom, com isso chegamos ao fim da nossa lista de motivos para você não se casar com uma japonesa. E claro, se mesmo você sabendo de tudo isso, você ainda está disposto a abrir mão um pouco da sua cultura para adentrar uma outra,
só vai, mano. Mas se a tua pira é só pegar uma japonesa, mano, aí sei lá, cara, vai ali na Liberdade de São Paulo que tu vai achar um monte. Não precisa ir pro Japão só pra fazer isso. Mas enfim, né, brincadeiras à parte, eu espero que tenha curtido aí o conteúdo e te vejo aí no meu próximo vídeo.